Salve Nação Alviverde, seja bem-vindo a mais uma edição da TV Coxanautas. Essa edição especial, a TV Coxanautas hoje tem a honra de receber o novo técnico do Coritiba, o Argel Fuchs. Tudo bem, Argel? Tudo bem. Seja bem-vindo ao nosso Obrigado. programa, é um prazer recebê-lo. Obrigado. E a torcida do Coritiba deve estar ansiosa para ver o que você tem que falar, o que você tem a falar, o que esperar do Coritiba para o resto da temporada, se ainda há chance da gente subir ou não. Então seja bem-vindo aí ao programa. Obrigado, é um prazer imenso participar do programa. A gente está à disposição aqui para conversar sobre futebol, que é uma coisa que a gente gosta muito, né? Sim. Porque a gente vive e respira futebol 24 horas por dia. É isso aí. A sua chegada ao Coritiba foi vista com desconfiança por parte da torcida, principalmente por conta daquela sequência de derrotas do Criciúma no início da Série B. Como mudar isso? Como provar para o torcedor do Coritiba que você está no lugar certo nesse momento? Bom, primeiro, o futebol vive de resultados, né? Sim. E pela experiência que a gente tem já no futebol, né? Já são 10 anos como treinador profissional. Nós somos campeão gaúcho, campeão catarinense, campeão baiano invicto. São 115 jogos na Série A do Campeonato Brasileiro. Então a gente tem experiência para esse momento, né? E o que aconteceu no Criciúma é uma coisa normal de futebol, quando você não tem investimento. Nós tínhamos um time para jogar o Campeonato Catarinense, onde o Criciúma, onde eu fui contratado, nós éramos lanterna do Campeonato Catarinense, certo, com 90% de chance para cair para a segunda divisão do Campeonato Catarinense. Imagina um vexame que seria. Nossa. Um clube do tamanho do Criciúma, onde foi minha quarta passagem como treinador. Nós trabalhamos lá em 2010, subimos o clube para a Série B do Campeonato Brasileiro. Em 2013, salvamos o clube na Série A do Campeonato Brasileiro e agora foi a nossa volta. Então a gente conseguiu uma recuperação dentro do campeonato. Acabou o Campeonato Catarinense, nós ficamos ainda em terceiro lugar, né, sendo que a decisão ficou por parte da Chapecoense com o Figueirense. E aí a gente começou o planejamento para a Série B. Certo. E aí a gente colocou para o presidente que precisaria contratar no mínimo uns 8, 9 jogadores, para que o Criciúma não sofresse no campeonato da Série B. E aí o presidente naquele momento não tinha uma condição financeira legal para buscar essa contratação. A gente começou a competição e não se enganou. Sim. Né? E foi o que aconteceu. A gente jogava bem. Inclusive o jogo que a gente jogou aqui contra o Coritiba, a gente fez uma belíssima partida. Né? Foi uma injustiça a gente não ter pelo menos empatado aquele jogo ou ganho do Coritiba. Começaram na frente, inclusive. Não, jogamos muito bem. O Wilson foi o melhor jogador em campo, 2, 3 bolas no travessão. E aí a gente acabou saindo do Criciúma. O Criciúma contratou mais 13 jogadores depois disso. Melhorou um pouquinho a sua situação. Né? E aí a gente acabou ficando aí 4 meses parado. E aí apareceu o convite do Coritiba. E esse namoro com o Coritiba, Ricardo, já vinha há muito tempo. Né? Já vinha desde 2013, 2014. Sempre o meu nome... Algumas pessoas me ligavam, algum diretor, né, me ligava, pô, João, e eu tinha uma vontade e um tesão, desculpa o termo da palavra. Não, cara, mas aqui você está à vontade. Um tesão de trabalhar no Coritiba, no estado de Paraná. Sim. Coritiba é um clube grande, com tradição, foi campeão brasileiro. Teve o treinador que me lançou no futebol com 17 anos com a camisa principal e a camisa titular do Inter, foi o seu Enio Andrade, que eu tenho um carinho muito grande pelo seu Enio, né, que foi o treinador campeão brasileiro lá em 85. Então eu tinha um interesse e uma vontade muito grande. Então quando houve o convite por parte do Coritiba, eu não pensei 2 vezes. Sabia que era um desafio legal e a gente está preparado para esse tipo de desafio. Né? A gente tem conhecimento, tem conteúdo, tem experiência. Conheci a maioria desses jogadores e aí a gente acabou vindo para cá, né? Juntamente com o meu auxiliar, se incorporar na comissão técnica que já está no Coritiba. E aí começamos o nosso trabalho já na semana passada. E no meu entendimento e no meu ver, Ricardo, a gente já mostrou uma postura diferente nesse jogo lá com o CRB. Até com base, né, eu ia até fazer uma pergunta em relação a isso. Eu acostumei a ver um Coritiba vencedor, né? Vi o Coritiba ser campeão brasileiro, vi o Coritiba ir a 2 finais de Copa do Brasil. Não é pensar pequeno demais, se satisfazer com um empate contra o CRB? Dentro das circunstâncias, Ricardo, nós precisamos ter humildade. Com toda a grandeza que o clube tem, nesse momento o torcedor tem que ter humildade. E nós não vamos aqui tentar ludibriar o torcedor, enganar alguém. A nossa realidade é uma, nesse momento. Certo. Nós temos que pensar jogo a jogo. Nós não podemos trazer uma pressão que já existe. Já é uma pressão muito grande. Por quê? Porque no começo do campeonato todo mundo falava que o Coritiba ia subir.
Todo mundo contava que o Curitiba Claro. estaria entre os 4 primeiros nesse momento. É o time de maior orçamento, de maior camisa na Com Série B. certeza, tradição, orçamento, torcida, tudo isso. Agora, nós temos que saber, nós temos que ver a realidade do clube. Então, a partir do momento que você pega um clube que está 2 derrotas seguidas, uma em casa e uma fora, e você vai jogar com o CRB motivado, com a troca de treinador, com o aniversário do clube de 109 mil pessoas. Se o CRB tivesse jogado todas as partidas como jogou contra o Curitiba, e o Curitiba motiva os outros clubes, sim. Todo mundo quer ganhar do Curitiba, sim. É o grande, porque todos os jogadores querem estar no Curitiba, porque todos os treinadores querem trabalhar no Curitiba. É verdade. Entendeu? Então isso gera uma carga muito grande e você precisa estar preparado. E você tem que ter a humildade nesse momento de reconhecimento, né? De não estar passando um bom momento dentro da competição e dançar conforme a música. Sim. Então, dentro dos aspectos que aconteceu nessa partida, um empate não é do mal a pior. Claro que a gente gostaria Mas na situação atual, o time precisando vencer 8 a 9 partidas, ainda assim dá para considerar um empate um resultado satisfatório? Dentro da circunstância do jogo foi. Dentro das circunstâncias do clube, pela fase que o clube está vivendo, foi. É só você analisar. Como que você vai ganhar lá se você não ganhou as últimas 2 partidas? Por exemplo, você não ganhou em casa do Londrina, que não tinha ganhado ainda fora de casa. Então acho que esse é um momento, Ricardo, de você ter humildade. Entendeu? Volto a dizer, com toda a grandeza do clube, a gente tem que saber... Por quê? Porque a Série B é difícil. A Série B é um campeonato diferente, não é só a camisa, não é só a tradição. Ano passado o Inter não sofreu. Sofreu. Um ano anterior o Vasco não sofreu. Um ano antes o Bahia não subiu no último. Sim. E subiu no saldo de gols enquanto colocado. Mas aí uma coisa que eu penso, né? Eu estou te falando, olhando como torcedor. Claro. Essa Série B a gente pode considerar como uma das mais fracas dos últimos tempos. O nível técnico é baixíssimo. Eu acho que cada ano, Ricardo, o nível técnico está baixo. Do futebol brasileiro em geral. Em geral. Eu acho e eu vou até mais além. Eu acho que do futebol mundial. E por que isso, João? Porque eu acho que hoje há um equilíbrio muito grande. Não existem os grandes jogadores. E vamos na nossa seleção brasileira. Sim. Não dá uma saudade de ver Roberto Carlos, Ronaldo, Rivaldo e Ronaldinho Gaúcho? Eu vou mais além, eu sou do Zico, então, Sócrates. Né? Quando nós vamos ter... Eu falo dessa seleção porque é a seleção que ganhou. A seleção de 82 foi uma grande seleção. Né? Mas foi uma seleção que não chegou nem na final. É verdade. Tu tá entendendo? E o futebol também é resultado e exibição. Sim. Quando você tem uma boa exibição, você está mais perto da vitória. Então, o futebol cada ano vem. E na Série A está acontecendo isso. Na Série A, o líder perde por lanterna. Por exemplo, o Fortaleza, que nessa Série B está sendo o bicho-papão, acabou perdendo por Boa. Né? O CSA, que era o segundo colocado... Perdeu pro Oeste em casa, o Fortaleza, né? Perdeu pro Oeste. Então há um perde e ganha muito grande. Então há um equilíbrio muito grande. Nós vimos a Copa do Mundo. Quem diria que a Croácia, né, um país minúsculo da Europa, dentro das outras potências, chegar à final da Copa do Mundo? E nisso que você está falando, não sei se a minha visão está correta, mas o treinador de futebol hoje em dia, ele entra primeiro pensando em não perder do que vencer a partida? Não, veja bem, o treinador, qualquer tipo de treinador, e isso serve para qualquer Série A, Série B, se o Mourinho vir trabalhar aqui, se o Guardiola vir trabalhar aqui no futebol brasileiro e vir trabalhar num grande clube, se vir trabalhar no Curitiba e perder 4, 5 jogos seguidos, vai trocar. Sim. Por quê? Porque é a cultura do futebol brasileiro. Tá? Agora, eu como treinador tenho o dever e tenho a obrigação de ter uma boa exibição, jogar bem e ganhar. Esse é um compromisso que eu tenho com o futebol. Certo. Quando eu me tornei treinador, 10 anos atrás. São 22 clubes na carreira como treinador, 3 títulos estaduais. Então a gente já tem essa maturidade e essa experiência. Agora, você precisa o quê? Para você ganhar jogo, você precisa jogar bem. Você está mais perto de ganhar. Claro. Então a exibição está aliada ao resultado. Agora, claro que o resultado que vai dar sustentação para o treinador trabalhar. Não adianta você ter um planejamento, você ter um contrato. Por exemplo, Curitiba já vai no 4º treinador. E o que aconteceu com os outros treinadores? Resultado. O trabalho era bom? Era do Sandro, do Eduardo, do Tcheco, era bom. O que faltou? Resultado. Mas aí a culpa não é nem tanto do treinador, em sim de quem montou o elenco, então. Veja bem, a culpa sempre não é só do treinador.
É da diretoria. Por quê? Porque ninguém contrata um time sozinho. Exatamente. Existe uma diretoria, existe um diretor executivo, existe um presidente, existe um treinador, existe uma comissão técnica. Né? E quando você faz contratações, como foi feita, 15, 16 contratações foi feita, 20, não sei quantas, 20 contratações, você não vai acertar em todas. Agora você tem que errar o mínimo possível. O que não aconteceu. Você tem que acertar no mínimo em 15. Se teve 20, nós podemos errar em 5, mas em 15 nós temos que acertar. Você não pode acertar em 5 e errar em 15. Não. E aí é o planejamento. Mas o Muricy falou uma frase muito interessante. É planejamento. Planejamento é bola na rede. Essa é a verdade. Você faz um contrato aqui, esse contrato não é garantia de que você vai começar o ano e terminar o ano. A garantia do treinador é jogar no sábado e ganhar, e na quarta-feira ele já tem ganhado de novo, e na sexta ele tem ganhado de novo, e o futebol é assim. Ainda mais no comando de um time como o Coritiba numa Série B. Né? Onde a pressão é maior, onde a cobrança é maior, pelo investimento, pela tradição, pela camisa. Né? As equipes se motivam muito mais para jogar contra o Coritiba. Todos os jogadores da Série B, o sonho deles é jogar no Coritiba. A maioria dos treinadores da Série B, do campeonato querem trabalhar no Coritiba. Então aí é uma dificuldade a mais. E aí você precisa preparar o espírito da equipe. E aí você tem que montar um time competitivo. Sim. Um time aguerrido, um time copeiro, um time que saiba sofrer, sabe? Um time que possa, uma equipe que se defende bem, que tem um contra-ataque rápido, velocidade, né? Uma equipe que propõe um jogo dentro de casa. E você consegue enxergar isso com o elenco atual do Coritiba? Veja bem, se a gente veio para cá, é porque a gente acredita no desafio. Tá. Aqui ninguém vai prometer nada, eu nunca tive dúvida nenhuma. Quando eu cheguei aqui no Coritiba, até as pessoas, o treinador está em dúvida. Não, eu nunca tive dúvida. Se eu tivesse dúvida, eu não teria vindo para o Coritiba. Não, a gente veio para cá, mas não vai enganar ninguém. Não vai contar aqui um discurso de político. Sim. Não, nesse momento a gente vai pensar jogo a jogo no campeonato da Série B. Nós não podemos pensar em acesso. Nós não podemos pensar em rebaixamento. É isso que eu ia te falar. Eu até ia te perguntar isso. Depois de 10 dias trabalhando no Coritiba, o que você enxerga? Um time que ainda pode brigar pela Série A ou um time que precisa escapar definitivamente da Série C? O que você vê no Coritiba? Olha, veja bem, 10 dias que eu estou aqui, nós fizemos uma partida, é pouco. Uma partida fora de casa. Vamos fazer agora, sábado, a segunda partida. Né? Eu vejo pela qualidade do elenco, pelos jogadores que tem, eu vejo um comprometimento desses atletas. Eu vejo isso no olho deles. A experiência me diz isso. Uhum. Quando eu falo com eles, quando eu cobro eles, quando eu dou treinamento, quando eu vou para a partida, eu vejo que eles querem. Eu vejo que eles também estão feridos. Uhum. Porque eles também estão sendo cobrados. Não é só os treinadores que passaram. Não é só a diretoria. O jogador também sente vergonha. Sim, ele não pode andar na rua, né? Isso, ele não pode andar na rua. Então ele também quer dar uma resposta. Você está entendendo? Sim. Então esse é o momento de quê? De você agregar o jogador, de proteger o jogador, de blindar, de passar uma confiança. A primeira coisa que a gente observou quando a gente chegou, a autoestima do time estava lá embaixo. A autoconfiança lá embaixo. Os jogadores estavam duvidando da capacidade deles. E se você analisar o grupo de jogadores do Coritiba, vários jogadores tiveram bons momentos no próprio Coritiba e em outros clubes. Senão o Coritiba não teria contratado. Apesar de que... Ninguém desaprendeu a jogar futebol. Apesar de que, eu falo por mim, eu contestei muito a maneira que o departamento de futebol agiu para contratar os jogadores. Eu vou te dar um exemplo crasso, você trabalha com ele no dia a dia, não sei. O Pablo, por exemplo. Um jogador que não faz gol há 3 anos, vem pro Coritiba. Carlos César, um cara que tinha... O Pablo, lateral direito. Não, o Pablo, ponta direita, né, que veio do Atlético Mineiro. Só para tu ter uma ideia, para te ver como que as ideias elas se divergem. O Pablo, por exemplo, eu já vi o Pablo jogando no Atlético Mineiro de lateral direito. Sim. Ele está treinando comigo esses 10 dias de lateral direito. Ele é uma opção para disputar a vaga com o Leandro. Um cara que você acha que pode render nessa função, o Pablo? Eu acredito que sim, é o que nós temos. Por exemplo, a montagem do time, nós temos um lateral direito. A esquerda, a mesma coisa. A esquerda nós só temos o Abner. E agora que está voltando o Matheus. É isso que a gente contesta, a montagem do time. Então o que acontece? Eu, como treinador, eu vejo o Pablo, tanto que ele está treinando esses 10 dias comigo de lateral direito. E se acontecer algum problema com o Leandro, vai jogar o Pablo na lateral direita.
Mas é um cara ofensivo, consegue fazer as funções de lateral na marcação, por exemplo? Veja bem, ele é um jogador jovem que tem um potencial muito grande. Eu acho que ele tem a característica e o biotipo de lateral. Tá? Por isso que faz 2 anos que ele não faz gol, lateral não precisa fazer gol. Ele marca razoavelmente bem e o apoio dele... É um cara rápido, e o apoio dele, ele é um motoqueiro, né? Como a gente fala na gíria de futebol. Até falaram que era um dos jogadores mais rápidos. E táticos também que o treinador tinha. E é um jogador que ele tem base. Ele vem do Atlético Mineiro, tem base, não se assusta, não tem medo de jogar dentro de casa. Tu tá entendendo? Ele tem estofo para aguentar a pressão de jogar no Curitiba. Então é um jogador que tem trabalhado muito bem com a gente. Tá? A gente deve usar ele, já levar ele nesse jogo contra o Avaí, deve ser uma opção no banco. Tá? O Leandro tá jogando bem, mas é uma opção que daqui a pouco acontece alguma coisa e você precisa ter pelo menos 2 jogadores em cada posição. Sim. Entendeu? Por exemplo, nós jogamos uma formação de 2 volantes e 2 meia. Por que 2 meia? Porque qual é o time da Série B que tem 4 meia de qualidade que nem o Curitiba? Jean Carlos, Ian, Chiquinho e o próprio Thiago. Até ia te perguntar sobre isso, tá? Na tua coletiva você falou, inclusive, sobre isso. A torcida ainda não viu isso no Curitiba. Sinceramente, a gente não viu ainda a qualidade desses jogadores. O Chiquinho fazer um bom jogo, o Jean Carlos fazer um bom jogo, o Ian até fez um bom jogo ou outro, mas caiu muito de produção. O Thiago a gente ainda não viu. Você realmente acredita que esses atletas podem te dar um retorno? Eu acredito que sim. Eu tenho confiança, vejo no dia a dia, com a experiência que eu tenho no futebol. Eu acredito que esses jogadores bem trabalhados, bem preparados, eles podem render sim, certo? Até pela qualidade que eles têm. Por exemplo, o Jean Carlos jogou no Goiás, jogou no São Paulo. Sim. Tem que jogar no Curitiba. Chiquinho foi um dos destaques do Campeonato Paulista. Pelo São Caetano, fez gol contra o São Paulo. Mas, por exemplo, o Chiquinho é um jogador que já passou por Corinthians, Flamengo, Santos e nunca vingou. Veja bem, ele jogava numa posição diferente. Lateral. Ele era lateral, agora ele é um meia. Né? Eu não vejo o Chiquinho jogando como extrema. Eu vejo ele como meia. Aonde ele jogou no São Caetano, meia. Atrás dos 2 atacantes. Não aberto. Centralizado. Isso, centralizado. Não aberto na ponta. Eu não vejo o Chiquinho jogando assim. A gente chama, eu costumo chamar de marcador de lateral, isso, né? Isso aí. Antigamente é a ponta esquerda e ponta direita. Agora é o extrema. Né? O futebol continua o mesmo de antigamente, de 85. Só mudou o nome. Hoje não pode falar ponta direita, não pode falar ponta esquerda. Tem que falar extrema pela direita, extrema pela esquerda, marcador de lateral, tem que acompanhar o lateral. Aí tu traz o teu atacante até aqui para marcar. E aí a hora que rouba a bola ele não tem fôlego para chegar. O meia direita, meia esquerda virou meia atacante. Isso, isso. A nomenclatura. Outra coisa, você falou também dos 3 centroavantes que o Curitiba tem. Belusso, o Bruno Moraes e o Alexandro. O Alexandre é um cara que a gente sabe, um cara que fez gol por onde passou. Por que no Curitiba são jogadores que não conseguem render? Agora, você precisa criar um mecanismo. Tanto o Alexandre, o Bruno Moraes e o Jonathan, muito mais o Alexandre e o Bruno Moraes, que são jogadores de área. O Jonathan Belusso é um jogador que se movimenta mais, não é aquele jogador, aquele 9. Ele pode jogar junto com o centroavante. Isso, então. Ele até pode jogar junto com o centroavante em algum momento da partida. Não acredito que possa começar a partida. Mas em algum momento do jogo pode. Tá? Então você precisa o quê? Quando você tem um cara igual o Alexandre dentro da área, igual o Bruno Moraes, você precisa jogar da linha de fundo. Você precisa cruzamento. A bola precisa chegar, a bola precisa passar dentro da área. E quem vai fazer isso? Os laterais. Mas a gente não tem visto isso. Sim, mas isso é treinamento. Sim. Você não consegue dar um padrão de jogo em 10 dias ou no primeiro jogo. Né? Não esqueçam, passou 3 treinadores aqui. Certo? Então a gente não vai resolver os problemas do Curitiba do dia para a noite. Mas você acha que um dos problemas do Curitiba está nessa situação, é essa troca de treinador também? Eu acho que a troca de treinador, eu acho que isso prejudica o trabalho de qualquer um. A partir do momento que você começa a mudar muito, né? O jogador treina de uma forma com o treinador, chega outro, treina com a forma do outro treinador. O ideal não seria dessa forma. Mas não é o Curitiba que faz isso, todos os clubes do futebol brasileiro fazem isso. Sim. Você vê na Série A, tem clubes aí que já trocou 4 vezes treinador, 5. Sim. Né? A Ponte Preta, por exemplo, que estava no passado na Série A do Campeonato Brasileiro, está 8 jogos sem vencer e já trocou o treinador de novo. O treinador ficou 5 jogos.
Aí não tem como você criar um padrão tático, nada, né? Você vai confundir. Você está entendendo? Você vai confundir a cabeça de todo mundo, você vai confundir a cabeça dos jogadores. Eu sempre digo isso, o tempo que vai dar entrosamento para a equipe. Mas aquela história de que a troca de treinador ela pode motivar o jogador? Também pode, também tem o outro lado. Tá? Eu vejo, por exemplo, analisando, eu já vi um Curitiba nesse jogo mais motivado, mais organizado. Que bom. O Curitiba tinha um problema que quando tomava um gol, balançava a casa. Sim. Nós tomamos um gol lá do CRB e não desorganizamos. O time fez um segundo tempo até melhor. Muito melhor. E a partir do momento que nós tomamos o gol, nós jogamos mais. Então aí você consegue recuperar a confiança do time. Aí você começa a dar confiança pro jogador. Aí o jogador começa a acreditar, dizer, opa, eu posso, né? Nós podemos, nós tomamos um gol e o nosso time não sentiu o gol. Ninguém ficou lamentando, ninguém ficou tremendo, não. Nosso time tomou o gol e foi lá, teve chance com o Chiquinho, teve chance com o Alexandre, teve chance com o Paredes. Nós poderíamos ter feito o 2-1. Sim. Certo? Então assim, o nosso segundo tempo, a gente criou muito mais que o primeiro tempo. No primeiro tempo nós tivemos o lance do gol e um chute do Correia de fora da área. Só. E o adversário teve 2 cabeçadas, mais nada também. Essa reação negativa que o time tinha antigamente, isso mostra também que o treinador hoje ele tem um papel mais psicológico do que propriamente treinador de fato num clube de futebol. Ricardo, o treinador hoje ele é um gerenciador de pessoas. Essa é a grande verdade. Sim. A parte tática, a parte técnica, todos conhecem. Você conhece, eu conheço, o torcedor conhece. Todo mundo hoje sabe. Vamos jogar 4-4-2, 4-2-3-1, vamos jogar um 4-3-3. Hoje em dia, todo mundo, vamos jogar um 4-1-4-1. Hoje em dia tudo, por quê? Porque hoje existe muita informação sobre futebol. Sim. E todo torcedor de todos os clubes também é um pouco de treinador. Sim. Então, qual que é o papel principal hoje do treinador? É gerenciamento de pessoas. É você fazer um discurso dentro do vestiário e olhar no olho do jogador e ele acreditar nesse discurso. E você colocar isso em prática no treinamento e levar para o jogo. Sim. E é isso que acontece, por exemplo, com o Renato Gaúcho. As pessoas estão totalmente equivocadas quando falam que o Renato não entende de futebol. Entende muito. O Renato entende pra caramba de futebol. Ele não precisa estudar. Ele não precisa fazer curso. Ele viveu. Ele viveu lá dentro. Ele foi herói, foi vilão, jogou, perdeu, foi criticado, foi vaiado, foi elogiado, ganhou título, perdeu o título. Ele é o quê? Ele é gerenciador de pessoas. Ele protege o jogador no momento que tem que proteger. Ele dá uma pancada no jogador na hora que precisa dar uma pancada. Tá? Por isso que ele consegue fazer o trabalho. A parte tática ele tem um auxiliar junto com a comissão técnica dele. E o treinamento que faz no Curitiba, faz no Grêmio, faz no Inter, faz no Palmeiras, no Corinthians, no São Paulo, é tudo igual. É a mesma coisa. Hoje você pega a internet e coloca lá Enter, Real Madrid. Olha o treinamento do Real Madrid, tu pega o treinamento, copia. Mesma coisa. E você dá aqui. Então a diferença está no trato. A diferença está no trato. Alguns treinadores conseguem extrair 110% do Ricardo. Outros conseguem extrair 50%. Outro exemplo. Filipão. Palmeiras estava mal no campeonato, não estava? Sim, já mudou da água pro vinho. E o time do Palmeiras, o grupo não é bom? Sim. Não tem qualidade? Sim. O Palmeiras está a 1 ponto do Campeonato Brasileiro, está na Libertadores, está chegando. Esse é o estilo gaúcho de treinador, então, que é mais motivacional do que propriamente tático ou não? Eu acho legal essa pergunta, Ricardo, porque esses dias eu vi no Fantástico, acho que foi, Fantástico ou no Globo Esporte, naquele de domingo de manhã. No Esporte Espetacular, domingo de manhã. Treinadores gaúchos que estão na Libertadores da América. Filipão, Renato e o Mano Menezes. Daí falou o Filipão, tal, papapá. Aí o Mano Menezes falou, tal, chegou o Renato. E aí o Renato falou assim, olha, os treinadores gaúchos têm uma diferença. E eu concordo com o Renato. A gente trabalha muito. Sim. Não que os outros não trabalham. Sim, sim. Mas o treinador gaúcho ele tem por característica trabalhar muito. A exaustão. Sabe, o treinador gaúcho, por isso que há uma safra de treinadores gaúchos, né, que vem já há muito tempo. Muito tempo. Né, agora já tem uma safra nova aí, Roger, né, tem o Odair, né, tem o Thiago, tem vários treinadores aí que vêm chegando. O treinador gaúcho ele tem uma peculiaridade de trabalhar muito. De se entregar no trabalho mesmo, sabe? E o jogador compra isso. E o jogador compra essa ideia, sabe? E isso já vem
da cultura lá do gaúcho, da época da Guerra dos Farrapos, se a gente estudar um pouquinho isso. Claro. Eu estudei isso na escola. Já vem da Guerra dos Farrapos, daquela coisa de liderança. E o futebol precisa muito mais disso. Porque o futebol é o seguinte, não tem milagre. Você treina forte, você joga forte. Você trabalha 200 por hora, você joga 200 por hora. Se você trabalhar bem e muito, vai chegar no jogo, o teu time vai andar. O resultado vem. Nada resiste ao trabalho, essa é a grande verdade. Então você tem que trabalhar. Você tem que ser o primeiro a chegar, o último a sair. Você tem que se dedicar, você tem que buscar o melhor treinamento. Você tem que sugar o que o jogador tem de melhor. Você tem que achar um esquema tático, não que eu goste. Não, eu tenho que achar um esquema tático agora no Curitiba que se encaixa nas peças que eu tenho. Não adianta eu chegar aqui faltando 11 rodadas e dizer assim, não, eu quero jogar um 4-3-3. Eu não tenho peça. Sim. Eu tenho que ver, bom, o que eu posso fazer? Bom, eu posso jogar com 2 volantes, 2 meia, eu tenho 4 meia de qualidade. Pô, eu tenho 4 volantes de qualidade para jogar 2. Mas isso que você fala sobre as peças de qualidade, a torcida ainda não viu. Isso é uma coisa que a gente até estranhou quando você chegou falando. Eu até vejo como você falando mais uma maneira para dar confiança para o jogador mesmo. Isso é uma visão minha, né? Porque também, a torcida também. Porque mas eu não estou enganando ninguém. Não, sim. Porque a torcida do Curitiba ainda uma coisa que pode estar ligada à outra é o fato da troca constante de treinador também, mas a gente ainda não conseguiu ver tem um padrão. Essa qualidade que você fala, sabe? Veja bem, eu não posso responder o que aconteceu. Minha responsabilidade, o que aconteceu antes, é zero. Sim. Minha responsabilidade é a partir do CRB para frente. Sim. Essa é a minha responsabilidade. Sim. E por isso que eu estou aqui, por isso que eu fui contratado. Porque se as coisas estivessem boas, eu não teria sido contratado. Sim. Se os resultados fossem bons, eu não estaria contratado. Se as exibições fossem boas, também não estaria aqui. Verdade. Então, agora, eu conheço o time que está aí, a maioria desses jogadores. E esses jogadores já renderam, inclusive comigo, como treinador. Já jogaram mais do que estão jogando aqui. Então, qual que é o meu desafio, Ricardo? É fazer esse time jogar. E isso é um desafio meu. Eu vou ter que quebrar a cabeça. Sim. Eu vou ter que achar um padrão de jogo o mais rápido possível. Eu vou ter que achar uma escalação. Como é que você acha uma escalação? Dando sequência. Você não pode mudar o time. Nós empatamos com o CRB, eu vou mudar 5 peças. Mas mesmo que o jogador não renda, você insiste. Não, veja bem. Você tem que decidir. Você tem que ter convicção no que você faz. Concordo. Certo? Certo. Isso é a primeira coisa. O treinador que não tem convicção não pode trabalhar como treinador. E não ganha o grupo também. E não ganha o grupo. Porque é a mesma coisa. Aí nós vamos lá e empatamos com o CRB. Não gostei, nós não ganhamos. Tira 5. Esses 5 eu perdi já. Bota outros 5. E aí o cara não. Aí o cara deixa de treinar. Aí o cara diz assim, o cara não conta comigo. Cada dia joga um time, cada jogo é uma escalação, cada jogo. Aí tu vai passar confiança como? Como é que tu vai ganhar a confiança do cara? Concordo plenamente com você. Você está entendendo? Sim. Então quando você define um esquema tático, quando você tem uma disciplina, né? Uma estratégia de jogo, definiu, beleza. E agora? Vou me apegar só a isso? Não. Eu preciso ter um plano A, um plano A, que é a minha convicção. Agora, eu preciso também ter o plano B e o plano C. Sim. Que aconteça alguma coisa, daqui a pouco a gente está ganhando o jogo, está perdendo, estou precisando abrir o time, estou precisando de um pouquinho mais de poder ofensivo, estou precisando de um controle maior de bola. Agora, tu tem que dar confiança pro jogador. Imagina você, Ricardo, você joga lá com o CRB, você acaba o jogo, o time empatou, você no teu interior diz assim, fiz uma partida razoável. Chega no jogo seguinte com o Avaí, tu nem no banco fica. Não dá. Aí tu vai pra casa e diz assim, pô... E a gente viu isso no Curitiba, anterior a você, a gente viu isso. E aí o jogador disse assim, mas peraí, eu fui jogador, Rui. O Ricardo, desculpa, eu fui jogador 18 anos. Eu joguei em 8 clubes, um maior que o outro. Então eu senti, eu trabalhei com o Mourinho, com o Trapattoni, com o Leão, com o Filipão, com o Enio Andrade, com o Abel Braga, né, com o Muricy, né, com o Camacho, os grandes treinadores. Joguei no futebol português 7 anos, joguei no futebol espanhol, joguei na China 1 ano, joguei no Japão 2 anos, joguei Libertadores da América. Então, assim, o que eu aprendi no futebol, tu tem que dar confiança pro jogador. Isso entendeu? Vem de encontro Agora, o cara é mais psicólogo do que... Com certeza, você tem que apostar no cara. Não, eu vou apostar. Por quê? Porque a convicção que eu tenho é que vai dar certo. Por quê? Porque esse jogador já jogou em algum momento bem, por isso que ele está aqui, entendeu? Você faz uma avaliação do grupo, né? Uma avaliação, e aí diz, olha, nesse momento esse jogador está melhor. Nesse momento esse jogador já rendeu.
Então agora eu tenho que dar uma confiança para ele, tenho que colocar ele para jogar. Então, para você ter um padrão de jogo, você precisa repetir escalações. Claro que você vai perder algum jogador por lesão, por suspensão. Por exemplo, nós temos 2 jogadores suspensos, o Thalisson e o Correa. A gente vai ter que mudar um pouquinho. Mas isso é uma coisa normal do jogo. Mas a estrutura se mantém. A estrutura mantém, o esquema tático se mantém. Sim. Você não pode mudar 5, 6 a cada jogo. Concordo. Que daí o que acontece? Tu nunca vai ter um time. E você acha, você chegou no clube num momento bem turbulento. O time mal, a diretoria sendo cobrada, a parte da torcida inclusive pedindo a renúncia do presidente, né? Como fazer um bom trabalho nesse ambiente conturbado assim? Eu consigo blindar bastante o vestiário. Isso é uma das características que eu tenho. Isso o Arthur me falou, viu? Falou, o Argel vai blindar o vestiário. A primeira coisa que eu faço. Isso é uma característica da gente, dos treinadores. E principalmente o treinador gaúcho. Primeira coisa que o Filipão chegou no Palmeiras, o que ele fez? Blindou o vestiário. Cortou qualquer aresta que existia. Nós fizemos isso. O blindar o vestiário, o que é exatamente? Às vezes, o que acontece? Quando a fase é ruim, quando há cobrança em cima da diretoria, dos jogadores, o que acontece o ser humano? Cada um se protege. Sim. E aí dentro de um time de futebol parece um presídio, parece o Bangu 1, cheio de facção. 3, 4 aqui, 4, 5 ali, 5, 6 ali. Seriam as igrejinhas. Isso. E aí você não vai a lugar nenhum. Porque nesse momento a gente precisa de todos. Nós não vamos contratar ninguém mais. Não podemos contratar ninguém. Não tem como. Certo? E nós não vamos dispensar ninguém. A não ser que o cara tenha um ato de disciplina muito forte. Tá? Tem um motivo muito forte. Nesse momento nós precisamos de todos, de todas as forças. Então nós temos que juntar, como você disse, todas as igrejinhas e fazer um igrejão. E aí você começa a ter unidade. E aí você começa a ter um espírito coletivo para jogar futebol. Porque futebol não é tênis. Tênis você pega a raquete, vai lá e resolve sozinho. Nem olha pro treinador, come uma banana, o treinador tá lá longe. Se fica aqui na tua cabeça pensando o que você vai fazer. É você. Futebol não é assim. Futebol você precisa do roupeiro, do massagista, do cara que corta grama. Você precisa criar um ambiente bom. E eu acredito muito em bom ambiente para ter resultado. A partir do momento que você tem um ambiente alegre, feliz, concentrado, focado, disciplinado, dentro do vestiário, pode estar pegando fora. Pode estar pegando fogo fora. Que ali os caras estão fechados. Que ali os caras estão fechados. E a gente cansou de ver isso no futebol. Eu joguei em time que a gente não se dava nem bom dia, nem boa tarde, nem boa noite. Mas dentro do campo era um leão cuidando do outro leão. Uma coisa que eu tenho curiosidade em saber, se você quiser falar, você fala, fica à vontade. Não, eu sou bem à vontade de falar. Eu vejo jogadores no Coritiba que renderam já bem e caíram muito de produção e hoje nem são usados, como o Alisson Farias. Existe indisciplina nesse elenco do Coritiba ou não? Por que isso acontece? O cara rende e depois se acomoda? O que é que acontece? Veja bem, como eu disse para você, eu não posso falar o que aconteceu antes. O Alisson Farias, eu posso falar com uma propriedade muito boa porque fui eu que coloquei ele no profissional do Inter. E o Alisson Farias não é meia. O Alisson Farias é extrema. E ele foi campeão gaúcho comigo lá no Internacional em 2016, jogando de extrema. É um jogador que tem muita qualidade. Agora, é um jogador que oscila. Entendeu? É um jogador que você precisa dar uma confiança muito grande. É um jogador que veio aqui, eu assisti os 3 primeiros jogos dele no Curitiba e ele arrebentou. Sim, foi muito bem. Foi muito bem, fez gol, assistência. Muito bem. Foi o craque do time. Isso. E daqui a pouco ele deu uma caída e sumiu. Então, isso é um desafio para o treinador. Manter o nível de concentração do Farias. Extrair o máximo do Farias. Fazer com que ele jogue de 5 jogos, 4 bem e 1 mal. Isso não é só com o Farias, isso é com todos. Entendi. O Ian tem muita qualidade. Agora é um jogador que oscila. Então é um jogador que você precisa ter um tratamento diferente. Você precisa proteger, passar uma autoconfiança. Quando ele não for tão bem, você não pode já pegar e tirar ele do time. Tem que dar confiança. Tu tem que dar confiança, tu tem que deixar ele... O papel do treinador é de psicólogo Então, mesmo. A mesma coisa que você diz assim... eu estava assistindo o jogo do Grêmio com o Ceará. E a torcida em cima do Luan. O Luan é o melhor jogador do Grêmio disparado. Tecnicamente. Craque do time. O cara é craque. Não sei como é que ele não foi para a Copa do Mundo.
O melhor jogador da América, escolhido, campeão da Taça da Libertadores da América, escolhido o melhor jogador da América, não vai à Copa do Mundo. A torcida do Inter vai pegar no teu pé, Não, você falando do Grêmio aí, não, cara. não tem problema. Não tem problema. Eu falo sobre futebol. Eu sou colorado, sou vermelho. Sim. Né? Agora, eu gosto de futebol. E quando eu vejo alguma coisa que eu acho que é injusto, eu vou falar. Claro. Até porque eu vivo futebol, gosto de futebol e eu acho que é questão de opinião. E eu respeito a opinião de todo mundo também. Sim. É questão da minha opinião. E o Luan estava sendo vaiado nesse jogo. 2-2 com o Grêmio e Ceará e o Luan vaiado. E o Renato não tirou ele. Deixou ele no campo. 42 falta. Ele pegou a bola, o estádio inteiro vaiou. Como é que pode? O torcedor esquece muito rapidamente. Não, um cara que deu um título, tem memória curta, um cara que deu um título pro Grêmio de Libertadores da América, depois do Grêmio 15 anos sem ganhar nada. O torcedor tem a memória curta, né? Sim. Mas isso é cultura também, faz parte. O jogador tem que lidar com isso e o treinador também. Ele bateu o Falta, fez o gol 3-2. Aí o Renato foi na coletiva, o Renato falou assim, pra mim era muito fácil fazer o que a torcida queria, tirar o Luan. Aí simplesmente eu ia queimar o meu melhor jogador. O jogador que a qualquer momento, e num segundo, ele pode decidir uma partida para mim e para o Grêmio. Então eu não posso pensar como torcedor. O torcedor pensa com a emoção, Ricardo. Eu tenho que pensar com a razão. E você vai conhecer a turma do amendoim da torcida do Curitiba agora, sábado, porque atrás do banco ali o pessoal fica palpitando atrás do treinador o tempo inteiro. Mas isso é normal. No Internacional foi assim, no Goiás foi assim, no Vitória foi assim. Isso é normal, faz parte do futebol. Né? Para encerrar, Gel, nessa temporada o Curitiba registra a sua pior média de público dos últimos 24 anos. Né? O péssimo rendimento do time refletiu diretamente nas arquibancadas. Como fazer para que a torcida do Curitiba ainda acredite nesse time que você está treinando? Eu acho que nós temos que ganhar. Nós temos que fazer prevalecer o fator casa. É difícil nesse momento a gente convocar o torcedor, né? Porque a nossa credibilidade não está para isso. Né? E eu já me incluo, até porque nesse momento eu sou treinador. Não sei o que aconteceu no passado, também não me interessa. Certo. A minha responsabilidade é do CRB para frente. Agora, é importante o torcedor nesse momento, eu sei que ele está ferido, e ele está me escutando, até porque a audiência de vocês é muito grande, e que ele possa pegar a bandeira do coxa e vir no estádio. E dar um voto de confiança a esse grupo de jogadores. Porque é com esses jogadores que a gente vai buscar uma situação melhor ou não. Certo. E nós temos que pensar nesse momento jogo a jogo. Nós não podemos pensar, pegar o campeonato e dizer assim, ó, o Curitiba precisa ganhar 8 jogos. Não, primeiro nós temos que ganhar o primeiro. Para depois ganhar o segundo. Temos 2 bons jogos para depois ganhar o terceiro. Você está entendendo? Sim. Porque se a gente pensar assim, está faltando humildade para nós, para o torcedor, para a diretoria, para os jogadores, para a comissão, está faltando humildade. Porque nós temos que ver um momento. Um momento a gente perdeu a credibilidade com o torcedor. Então como que nós vamos trazer o torcedor de volta? Arrancar ele de casa e trazer ele para o estádio. Com vitórias, com postura, com atitude, com uma equipe mais competitiva, uma equipe aguerrida. Ou a equipe de 85, quando foi campeão brasileiro, era um primor de parte técnica. A equipe do seu Andrade. Sim. Não, era uma equipe organizada. Não, era uma equipe raçuda. E uma equipe raçuda, uma equipe copeira, uma equipe competitiva. Os caras entravam dentro do campo com sangue nos olhos. É muito parecida com essas equipes do Felipão hoje em dia. Então nós temos que resgatar isso. Isso é uma história do clube. Exatamente. Nós não podemos ir contra a história. Quando você chega num clube, você tem que saber a história do clube. Né? Para poder resgatar essa história. Então, nesse momento, né, eu sei que o torcedor está triste, eu sei que o torcedor está magoado, mas ele precisa acreditar. Como nós estamos acreditando. E não só da boca para fora, nós estamos trabalhando no dia a dia muito. Os jogadores estão se entregando. A atitude já mudou. Né? Você vê um brilho diferente. Pelo menos foi isso que eu vi. Eu acompanhei o Curitiba no jogo com Londrina. E acompanhei o Curitiba no jogo CRB. O time tá querendo mais. Tá mais organizado. Tá mais confiante. Os jogadores estão se cobrando. Os jogadores estão enfurecidos com a fase que estão passando. Que o clube está passando, que eles estão passando. Há uma indignação dentro deles. Então isso é importante. Então eu acho que o momento é agora. Nós temos esse jogo em casa, que é um jogo fundamental. Um adversário direto. Um adversário que está a 8 pontos na nossa frente. A gente conseguir a vitória, fica 5. Né? É um adversário de qualidade, um adversário que vem fazendo um campeonato equilibrado. Certo. Certo? Então, é um jogo, né,
que estimula a gente a trabalhar. É um jogo grande, né? Adversário também com status, então a gente precisa fazer prevalecer o fator casa. Precisamos, né? Além de jogar bem, ou nesse momento, até antes, né, de jogar bem, nós precisamos do resultado. Porque nesse momento o mais importante, para trazer a torcida de volta, para a equipe ficar confiante, o resultado é muito mais importante que a exibição. Porque você tendo resultado, o trabalho vai fortalecendo, o torcedor vai vindo e daqui a pouco o time 1, 2, 3 jogos, 4 jogos, o time já está com um padrão de jogo. Porque o resultado fortaleceu esse padrão. Sim. Porque daí começa a criar aquele ambiente. Começa a ter uma interatividade. A torcida começa a jogar junto com o time. O time começa a jogar junto com a torcida. E aí quando dá esse casamento... Ah, não. Aí e a torcida do Curitiba apoia. Aí você já sabe onde é que vai chegar. Certo? Então nós vamos nesse momento, é isso. Pensar jogo a jogo. Né? Então a gente espera aí sim que o torcedor possa nos vir, né? Nos apoiar. Né? O torcedor sempre tem todo o direito de vaiar, elogiar, mas principalmente nos 90 minutos. Né? Jogar junto com o time. É isso aí. E o time também ir em busca do resultado. Do resultado e em busca do torcedor. Né? Então a gente quer isso também, a gente passa isso para os atletas, né? Que é a gente nesse momento que com 1 minuto de jogo tem que trazer o torcedor para o nosso lado. É isso aí, eu quero te agradecer pela disponibilidade com a gente aí. Dizer para você que a gente torce muito pelo teu sucesso à frente do clube, até porque o teu sucesso é a nossa felicidade, entendeu? A torcida do Curitiba vai ficar feliz com o teu sucesso. E informar para você que as portas do Coxanalto estão sempre abertas. Legal. E é isso aí. Não, Ricardo, obrigado aí, obrigado pelo convite, também foi legal. Temos um grande amigo em comum, né, que é o Arthur. Sensacional, um cara fantástico. Temos outro amigo em comum, que é o Alex. Exatamente. Também, né, que a gente também tem um respeito muito grande, foi ídolo aqui no Coxa. E eu acho que é legal, eu gosto de participar desse tipo de programa porque a gente fala sobre futebol. É isso aí. E é legal, foi muito legal. Vamos fazer mais vezes. Vamos grande lá. abraço, meu amigo. Um abraço. Obrigado, Ricardo.